computação, existem dois tipos de linguagem de programação, o de baixo nível e o de alto nível. Neste trabalho, iremos desenvolver o tema de linguagem de programação de baixo nível, especificamente o Assembly. O Assembly foi provavelmente a primeira linguagem de programação da história, surgida na década de 50, época em que os computadores ainda usavam válvulas. A ideia do Assembly é usar um comando em substituição a cada instrução de máquina. As linguagens de baixo nível são divididas em duas categorias, a primeira geração e a segunda geração. A primeira geração, ou 1GL, é código de máquina. É a única linguagem que um microprocessador pode entender nativamente. O código de máquina não pode ser escrito ou lido por um editor de texto e, portanto, é raramente usado por uma pessoa diretamente. A segunda geração, ou 2GL, é a linguagem Assembly. É considerada de segunda geração, pois, embora não seja uma linguagem nativa do microprocessador, um programador que use a linguagem Assembly ainda deve compreender as características da arquitetura do microprocessador, como registradores e instruções. O Assembly é uma linguagem de programação e uma linguagem de programação serve para fazer programas. Os programas são escritos em forma de textos. Usando um editor de texto, criamos o chamado código-fonte. Este código-fonte é transformado pelo compilador e pelo linker num programa executável. A linguagem Assembly é considerada de baixo nível, ou seja, uma linguagem de programação que compreende as características da arquitetura do computador. Assim, utiliza somente instruções do processador. Para isso, é necessário conhecer os registradores da máquina. Nesse sentido, as linguagens de baixo nível estão diretamente relacionadas com a arquitetura do computador. Muitas vezes ouvimos linguagem assembler. É um erro muito difundido. Na realidade, Assembly é o nome da linguagem e Assembler é um programa capaz de compilar código-fonte em arquivo objeto. Uma das características do Assembly é que cada linha do código-fonte possui apenas uma instrução para o processador. Por exemplo, move EAX EDX irá mover o conteúdo do registrador EDX para o registrador EAX. Neste caso, a instrução move é chamada de mnemônico. Os mnemônicos são os apelidos das instruções mais fáceis de guardar na memória do que o seu valor hexadecimal ou seu valor binário, exigido pelo processador. De mnemônico em mnemônico, podemos escrever nosso código-fonte e fazer com que o processador faça exatamente o que queremos. Os executáveis criados em Assembly apresentam duas grandes vantagens: velocidade de execução e tamanho reduzido. Bom, a primeira área de mercado que a linguagem Assembly é encontrada é a área de drives de dispositivos, por exemplo, drives de som, drives de rede, drives de vídeo. Por ser uma linguagem de baixo nível e estar mais próxima do código de máquina, é uma excelente forma de programar a comunicação desses dispositivos com o processador, por ser uma linguagem prática e eficiente. Uma outra área em que se encontra o uso da linguagem Assembly é na área da eletrônica embarcada de baixo nível. Um exemplo é o da programação de microcontroladores PIC, que são encontrados em vários aparelhos eletrônicos, por exemplo, em computadores de bordo de carro, em TVs, em lavadoras, em aparelhos de DVD, E dentro da programação desses microcontroladores tem-se o controle de desligamento automático desses aparelhos, temporizadores, o tempo de funcionamento que uma máquina de lavar vai funcionar, entre outras várias formas.
de se programar esses dispositivos. Outra aplicação que se encontra no mercado para o Assembly são os sistemas de tempo real. O sistema de tempo real ele consiste em um software que gerencia os recursos de um sistema computacional para garantir que as restrições do sistema sejam atingidas dentro de um tempo hábil. O sistema ou software responsável pelo gerenciamento dos recursos computacionais também é chamado de kernel ou o núcleo do sistema de tempo real. Um exemplo disso, de um sistema de tempo real, por exemplo, pode ser um sensor de temperatura que gera um input para um microcontrolador indicando o nível crítico de uma temperatura para que possa ser ajustada. Também, um sistema de rota aeroespacial, ele pode ser responsável por controlar o tráfego das aeronaves e avisar sobre possíveis colisões e sobre possíveis atritos que podem haver. Esse sistema de tempo real, ele trabalha nessa linha. São sistemas que buscam ser eficientes e trabalhar em um período restrito de tempo, um período hábil para responder a um processo, e se passar daquele tempo pode ocorrer algum desastre, alguma coisa, e esses são os tipos de sistema que podem ser encontrados aplicações para o Assembly no mercado.